Bom dia, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que tenha um dia abençoado, um domingo abençoado. Que o Espírito Santo seja abundante na vida de todos nós nessa manhã. Aos irmãos que nos acompanham neste canal, peço a todos vocês que antes de iniciarmos a nossa mensagem, nos dê um like, dê uma força aí para que o YouTube leve a outras pessoas o nosso canal, leve a outras pessoas a nossa mensagem, algo que seja edificante, algo que seja realmente transformador na vida das pessoas. Hoje nós temos um tema aqui interessante. Nós vamos falar sobre prioridade. O que é prioridade nas nossas vidas nos dias de hoje? O que vem a ser prioridade? O que vem a ser salutar? O que vem a ser saudável na sua vida? Temos uma vida corrida, como vocês já viram me falar em outros vídeos. Nós temos uma vida atarefada, e isso muitas vezes nos afasta do que realmente é construtivo, para as nossas vidas. Hoje eu vou deixar aqui um versículo da Bíblia que vai nos ajudar e nos auxiliar nessa mensagem. Ele se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 10, versículo de número 38. É um capítulo muito conhecido da Bíblia Sagrada, dos nossos irmãos cristãos, Que Deus venha falar poderosamente através dessa mensagem nesse dia de hoje. Amém? Começamos. Espero que os irmãos encontrem o versículo aí. E depois voltem lá no canal, procurem, revejam e reflitam. Estando a caminho, Jesus entrou num povoado. Certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta ficava sentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Marta estava muito agitada, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço? Ordena-lhe que venha me ajudar. E o Senhor é uma advertência para todos nós nos dias de hoje, irmãos. Faz uma pausa só para fazer esse comentário. É uma advertência para todos nós nos dias de hoje. Versículo 41. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Irmãos, nós vemos dias difíceis, como eu disse no início do vídeo, dias de correria, onde os governos, onde o poder público nos força a dobrar as nossas jornadas de trabalho e sendo assim, nos afastarmos aos poucos do que realmente importa para as nossas vidas. É o que disse a mensagem. Marta, com a correria dela, com a preocupação dela, se esqueceu da parte mais importante, que era, naquele exato momento, ela estava com o Filho de Deus dentro da sua casa. E Maria escolheu a melhor parte, que foi se jogar aos pés de Jesus e adorá-lo.
adorá-lo de maneira intensa, em verdade, independente do que Jesus fosse fazer na vida dela. Ela apenas foi adorá-lo, esqueceu tudo, largou tudo. Nós levamos uma vida corrida, é o comércio, é o emprego, é uma série de fatores, é uma série de coisas que nos afasta, nos distancia. E vou falar uma coisa muito séria: família é projeto de Deus, todos nós sabemos disso. Lá no Éden, a família foi instituída, lá no Éden. E ainda assim, um dia Jesus Cristo falou: se o seu filho, se o seu pai, se a sua mãe for mais importante do que mim, do que eu, você não é digno de mim. É muito importante. A salvação, ela é individual. Nós temos que buscar todos os dias, esquecermos um pouco a correria, esquecermos um pouco o dia a dia, esquecermos um pouco o cotidiano e termos de fato tempo para Deus nas nossas vidas. Tempo para Deus no nosso cotidiano, tempo para Deus nas nossas coisas. Sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ainda que vamos a vários lugares, nós não vamos chegar a lugar nenhum sem Deus. Deus é o que gere, Deus é o que importa, Deus é a importância. Como diz o versículo, Deus não é a melhor escolha, Deus é a escolha. Deus é a única escolha nas nossas vidas. Sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ainda que seja milionário, ainda que tenha dinheiro, ainda que tenha poder aquisitivo, sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Foi acometido de câncer, lutou contra o câncer 14 anos, ele viveu 14 anos porque tinha dinheiro. Não, ele não viveu 14 anos, não. Ele, pelo fato de ter dinheiro, ele apenas prolongou o sofrimento dele 14 anos. Então, sem Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É o que eu disse ontem e volto a dizer. É repetitivo, eu sei. Charles Spurgeon disse: não deixe o urgente tomar o lugar do importante na sua vida. A parte mais importante nas nossas vidas é Deus e não o urgente. O urgente fica para depois. Deus é a parte mais importante. Que Deus possa abençoar o nosso domingo, que Deus possa abençoar a nossa manhã, que o Espírito Santo de Deus venha derramar chuva de bênçãos sobre a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que vai ver esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus visite os leitos hospitalares, que o Espírito Santo de Deus visite nesse momento o morador de rua, que no momento não tem um prato de comida para se alimentar, que Deus possa visitar aquele paciente que se encontra num leito hospitalar, os asilos, que Deus possa visitar o coração de todas as pessoas que se encontram aflitas nesse momento. Que vocês possam fazer exatamente como Maria fez. Se jogue de fato aos pés de Jesus e o adore em espírito e em verdade. Não faça como Marta. Não se deixe levar pela correria, não se deixe levar pelos afazeres, não se deixe levar pelo cotidiano, pela vida rotineira que nós levamos.
adore-o. Eu adore em espírito e em verdade. Deus nos abençoe nesse domingo. E não se esqueça, dê aquele like para nos ajudar. Vai nos ajudar e muito. Deus nos abençoe. Eu agradeço em espírito e em verdade. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.